Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2. E hoje você vai aprender como que você vai planejar o seu destino para viver uma vida de valor. Aqui nessa aula hoje você vai explorar as estratégias das sinapses neurais, ou seja, hackeando o teu cérebro para você viver rumo ao seu sonho, para que você possa construir o seu destino em qualquer fase da tua vida. Devido a várias situações em relação àquilo que é o propósito no qual Deus te formou, que é para que você possa governar e liderar em todas as áreas da sua vida, você vai compreender através do corpo, da alma e do espírito como fazer esse movimento manipulando as tuas emoções, para que você possa usar a mente ao teu favor, para que a tua mente seja renovada todos os dias e que você possa viver uma vida em abundância. Preparados? Então vamos lá. Você precisa entender algumas chaves que eu estou trazendo aqui para você nesse momento. Você precisa compreender que o poder dos sentimentos, ele é a base para que você possa ou paralisar ou que você possa correr, para que você possa voar, para que você possa fluir. Então, dentro das nossas emoções, como tem um pacote de emoção organizado dentro da tua mente, anexado com uma memória. O que que é uma memória? É um conjunto de situações e referências aonde existem pessoas e aonde a tua mente registrou junto com as tuas emoções e guardou. Então, quando você tem o poder de manipular e influenciar os teus próprios sentimentos, você vai criar o seu destino e você vai criar a vida dos teus sonhos. Aqui nós vamos compreender que existe emoções boas, sentimentos ruins, existe emoções que são densas, que nós chamamos de emoções que te traz sensações ruins. Não quer dizer que as emoções ruins, elas são totalmente ruins, elas são necessárias. Mas aqui nesse ponto de vista, na percepção que o coração ele abre quando você está desfrutando daquele momento, daquele ambiente, daquelas pessoas, ou o seu coração fecha. Por quê? Porque existe ali uma interpretação que você pode estar inseguro ou inseguro, ou correndo algum tipo de risco, quando você percebe que as tuas emoções começam a trazer para o teu corpo uma memória aonde as tuas vísceras, o que são vísceras? Você sente em determinados momentos a emoção tomando conta do teu corpo. Por exemplo, a ira, a raiva. Deu para você compreender? Então vamos entender aqui como que a gente vai de encontro ao nosso destino. O destino no qual Deus nos fez, nos formou, nos trouxe para liderar e governar sobre todas as coisas, e como que tudo o que de ruim acontece na minha história, desde quando eu nasci lá na barriga da mamãe, está sempre em favor que todas as coisas cooperem para o meu bem pelo propósito no qual eu fui chamado e eu fui chamada. Ou seja, eu não sei qual que foi a dor que você viveu ou que você está vivenciando na sua história nesse momento e as dificuldades atuais. Uma coisa que você vai aprender aqui nessa aula hoje, que é uma chave de uma grande virada na sua história de vida, que você tem o poder para se autolibertar
das tuas prisões emocionais, que faz você permanecer no mesmo lugar, que impede de você ter a velocidade para ir ao seu destino, para você viver a vida de acordo com os teus sonhos e a visão no qual Deus coloca e queima no teu coração. Qual que é a diferença de sonho e qual que é a diferença de visão? Sonhos é tudo aquilo que você vê com os olhos da mente e que você deseja e arde no teu coração. Isso são seus sonhos. E esses sonhos, eles são reais. Você já pode acessar, independente se você acredita ou não que você merece. Porém, dentro das tuas emoções existem sentimentos que te traz aí um campo de visão que aquilo que você tanto quer ainda não está autorizado para ter e você vai compreender isso um pouquinho agora nessa aula, um pouquinho mais para frente. Mas entenda que você hoje vai aprender a tratar, a olhar para as tuas emoções, olhar para si e olhar para os acontecimentos a partir de agora, de uma maneira diferente. E nunca mais, se você guardar essa aula no seu coração, você vai viver preso ou presa em qualquer situação que esteja acontecendo na tua vida, amarrada, impedida de crescer e prosperar. E quando eu falo crescer e prosperar, nós estamos falando de prosperidade natural, assim como é na natureza, que você nasceu sendo plantada uma semente no útero da tua mãe, você cresce, você começa a frutificar e dar frutos. E a gente costuma dizer que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, todas as áreas da nossa vida hoje que não está tão boa assim como eu gostaria, quer dizer que as minhas raízes, que são aonde se encontram as minhas emoções, precisam ser ajustadas. E essa resistência dessas emoções, daquilo que vai acontecendo de bom e de ruim na sua trajetória de vida, elas são apenas para te gerar resistência e é apenas para te gerar amadurecimento emocional, para que você possa conquistar tudo aquilo que você tanto deseja, certo? Nós vamos começar a compreender o seguinte: os teus pensamentos e as tuas palavras que você aprendeu ontem, como que a mente funciona, elas não têm todo o poder sem os seus sentimentos. Ou seja, os pensamentos e as suas palavras, elas têm poder. Porém, elas não têm todo o poder sem sentimento. Por isso que a maior frequência que existe, o que é a frequência? É a quantidade de energia, como se tivesse um canal medidor chamado Hertz, que é o pulso elétrico do coração. O pulso elétrico do coração, ele é a maior frequência magnética que existe. Ou seja, assim como existe um fio condutor agora de tomada na tua casa, aonde a luz chega e você não consegue visualizar esse fio elétrico condutor de energia, assim é a frequência daquilo que você pensa e assim é a frequência daquilo que você sente. Ou seja, os seus sentimentos, eles vão ser o combustível que vai gerar o resultado daquilo que você tanto deseja e daquilo que você tanto quer. Ou seja, Dai, palavras têm poder, tem poder. Pensamento tem poder, mas o sentimento que vai ligar a turbina e vai determinar a velocidade que você vai atingir a vida que você deseja, desde uma meta pequena a uma meta extraordinária. Combinado? Então, entendido isso,
O que que acontece? Você precisa compreender que quando você imagina os seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins, e as palavras como um foguete, os seus sentimentos, ele vai ser um combustível. Então, imagine que você é uma máquina, que você é uma usina nuclear, porém, o seu sentimento vai dar direcionamento na sua ação. Então, o foguete aqui, ele vai ser um veículo e ele vai estar estacionário, que nada pode acontecer ou fazer sem o combustível. Gente, perdão, aqui tá escrito errado. O foguete, ele é um veículo que ele está estacionado, tá? Ficou aqui a palavra errada, me perdoe, vou estar corrigindo. Mas você pode fazer nada se o combustível desse foguete ele não estiver adequado. Por quê? Porque o combustível é a força que lança esse foguete para o espaço. Faz sentido? Então, eu sou um foguete e estou preparado para subir. Eu estou preparado para ter velocidade. E a maneira como eu me sinto vai determinar a minha velocidade. Ou seja, sentimentos bons ou ruins vão ser o meu combustível de força para prosseguir. Então, aqui nós vamos começar a entender que, se meu pensamento e o meu sentimento junto é um combustível para ir com velocidade, quem que comanda o combustível é o meu pensamento e é o meu sentimento. Então, não existe mais ninguém que tenha o poder sobre a minha própria vida, a não ser eu. Então, nesse momento, eu deixo de ter qualquer tipo de padrão comportamental de vitimismo e começo a compreender que eu preciso ter um padrão comportamental de protagonismo. E dentro desse padrão comportamental de protagonismo, eu preciso analisar os meus sentimentos. E muitas vezes eu não consigo analisar os meus sentimentos. E existem muitos medos por trás. E esses medos, eles me geram um tipo de pensamento, um tipo de sentimento e um tipo de resultado. Então, quanto maior o medo, mais insegurança eu tenho. E quanto maior a minha visão ou a minha fé, que nada mais é do que uma visão positiva de um futuro que eu já estou enxergando, quanto mais clareza e quanto mais eu pensar positivamente sobre essa visão que eu tanto quero, isso vai determinar a velocidade que eu vou ter isso na minha mão. Então, aqui eu já aprendi que eu que lidero a minha vida e o meu sentimento e as minhas emoções. Eu preciso liderar sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito. E aqui vocês vão compreender que você teve uma liderança e começa agora a se posicionar como líder e como líder da tua casa, da tua carreira, ou do teu empreendimento, ou até mesmo dentro da tua própria jornada de vida em relação à alta performance na saúde, ou como líder da tua casa, como esposa, como mãe, independente. Deus te chamou para governar e liderar no seu ambiente. E o seu ambiente é determinado pelo teu pensamento e pelo teu sentimento. Então, vou dar aqui um exemplo, que realmente tudo é resultado, tá? Então, se você pensa, exemplo, eu não suporto, o não suportar, ele primeiro vem um pensamento para organizar esses sentimentos que você está sentindo, chamando de não suportar essas emoções. Pode ser seu marido, pode ser seu chefe, pode ser sua sogra, pode ser uma situação qualquer, pode ser um movimento, pode ser
qualquer tipo de indignação. Esse pensamento, ele expressa um forte sentimento negativo. Um sentimento pode ser de ira, um sentimento de revolta, um sentimento de injustiça, um sentimento de vergonha, um sentimento de insegurança, independente. Coração fechou. Se você não tem resistência, você vai começar a associar qualquer arquétipo de líder, que aqui no caso é marido, chefe, você vai anexar esse sentimento em relação a essa pessoa. Então, quando você tem um forte pensamento negativo, que você tem em relação a qualquer pessoa, seja seu marido, seja os teus relacionamentos com filhos, com liderados, com colaboradores, com chefes, com você mesma, porque a mente nunca conhece quem é o outro. Como consequência disso, ó, primeiro lá, PSA, primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu tenho uma ação. O seu relacionamento continuará a piorar. Por quê? Porque é uma frequência. O pensamento, ele é elétrico e que ele vai acionar o sentimento que é magnético que está aí no coração. Então, quanto eu penso algo ruim, mais resultado ruim eu vou ter contra aquilo. Quer dizer que isso é bom ou ruim? Isso quer dizer que existe uma pressão de energia acontecendo e essa pressão de energia, ela pode ter um propósito. Ela pode ter uma ira que você precisa resolver uma situação. Ela pode ter um propósito de colocar as coisas no seu devido lugar. Só que você nunca foi preparado, preparada para entender que nesse momento você está saindo da fase da imaturidade, da insegurança, para que você possa se libertar, se autorizar e se permitir a desagradar. E aqui nesse momento, você vai ter um resultado congruente do teu medo. Então, todas as vezes que acontece algo ruim e que ele está anexado ao medo, você vai vibrar no medo e vai criar o que você tem medo. Agora, se você pensa o positivo, por exemplo, eu trabalho com pessoas maravilhosas, essas palavras expressam o quê? Sentimento positivo. Olha, só de eu mudar a comunicação para falar a palavra positivo, pode perceber que a minha entonação de voz, ela fica um pouco mais suave. Então, se você pensa que você trabalha com pessoas maravilhosas, que os seus filhos são maravilhosos, que o seu cônjuge é maravilhoso, essas palavras, elas expressam um sentimento positivo. E esse sentimento positivo, por mais que ele ainda não é real na tua comunicação, quando você fala, decreta, profetiza, independente do termo que você for usar, você vai perceber que tem relação com as pessoas que você se relaciona, vai gerar um bom sentimento. E aí, esse bom sentimento, mesmo que aquilo que você está vendo seja o contrário, você está criando um autorretrato do outro. Ou seja, você está manipulando a energia para que você comece a visualizar aquela situação de uma maneira diferente, para que aquela situação mude. Olha para vocês verem o tanto que nós temos o poder de manipular a energia de acordo com aquilo que a gente sente. Então, da onde que vem esse medo? Esse medo, ele nada mais é que traz esse pensamento, esse sentimento negativo, uma memória ruim que você não lembra. Uma experiência do passado que a mente está tentando te proteger. E esse sentimento do passado, ele veio anexado com um líder lá atrás da tua infância, que pode ter sido teus pais, um professor, pais substitutos, enfim.
que não te permitiram fazer aquilo que você gostaria de ter feito lá atrás e que você está trazendo agora para o teu meio de relacionamento e você está copiando e colando muitas vezes cenários iguais, pessoas diferentes, para que você aprenda a se libertar e a se desagradar para um propósito maior, devido àquilo que você aprendeu lá atrás. Então, todas as vezes que eu quero mudar uma situação aqui, que seja comigo, no meu autorretrato, eu vou precisar mudar aquilo que eu penso e sinto sobre mim. Então, se eu sinto insegurança, o meu autorretrato é: eu sou insegura. Então, qual que é o pensamento positivo que eu tenho que ter sobre mim? Eu sou segura. Então, qual que é o sentimento que eu começo a modificar em mim? Eu sou segura. E eu sou segura me gera sentimentos de confiança. Mas por que que muitas vezes eu não consigo sair desse controle emocional? Simplesmente porque a mente só reconhece o que conhece. Você nunca buscou aprender como a mente funciona, como você está fazendo aqui agora. Então, muitas vezes você quer fazer algo diferente, mas você não sabe como fazer. Então, esse desafio é para isso, para você que quer aprender, primeiro, como essa mente funciona e como que você governa, lidera em todas as áreas da sua vida, tomando conta da tua alma, do teu corpo e do teu espírito. Porque se você não conseguir governar sobre essas três esferas, você sempre vai estar refém de algo ou de alguém. Você não vai estar sendo líder, você vai estar sendo liderada, liderado, tá bem? Então vamos parar para pensar o seguinte: as emoções, elas governam o nosso destino. Então, se eu estou com emoções boas, aqui vai determinar o posicionamento de liderança de cada pessoa. Se eu estou com as minhas emoções boas, eu vou ser uma líder, eu vou ser um líder um pouco mais confiante, um pouco mais espiritualizado, um pouco mais autoconfiante. Então, eu tenho a minha crença de autoimagem, que eu sou bom porque eu adquiri habilidade e competência para isso, e eu não estou aguardando ninguém me permitir, porque eu já sei que a minha criança já cresceu e que eu não preciso de ninguém para me libertar. Eu não preciso de ninguém para me salvar. Eu mesmo posso fazer isso por mim quando eu assumo esse controle da minha vida, tá? E se as minhas emoções são negativas, a minha forma de liderança vai ser a mesma forma que eu aprendi na infância. E essas emoções, elas vão vir com um pouco mais de repreensão. Então, você já deve ter ouvido falar a diferença de líder e de chefe. Líder é aquele que inspira e chefe é aquele que manda, que comanda. Então, quando eu sou líder da minha vida, como que eu lido comigo e com os outros? Como que eu sou líder de mim mesma? Eu vou lá e falo que vou fazer, vou lá e faço, ou eu fico me autocriticando o tempo todo? Assim como eu aprendi a ser criticado lá na infância. Se muitas vezes eu quero algo, eu vou lá e faço e consigo e adquiro aquilo que eu quero, ou eu estou esperando o papai e a mamãe ou qualquer outra pessoa que foi líder na minha história de vida na infância me permitir me liberar para que eu possa ser, fazer e ter? Porque eu não consigo me posicionar como líder, e sim como uma criança que precisa dar satisfações, ou como uma criança que precisa agradar todo mundo para se sentir amada, vista, reconhecida. Porque quando você vai ver lá na infância, independente se os pais foram bons ou ruins, se fizeram certo ou errado, eles foram líder dos filhos, colocando o limite quando precisava, ou extrapolando também em relação aos seus limites, mas eles não preocupavam muitas vezes se a criança queria ou não queria alguma coisa. Então, as nossas emoções, elas vão governar o nosso destino. E a intenção aqui hoje não é para você aprender a governar sobre a vida do outro, é você aprender a governar sobre si, é você aprender a mudar o seu autorretrato, é você aprender a mudar as tuas
emoções, as tuas sensações. Porque quando você começa a mudar essas percepções e essas sensações, a sua vida fica mais leve. Então, vamos supor, uma pessoa que ela é insegura emocionalmente demais, ela tem mais pressão, mais controle, mais manipulação, e ela quer mais poder sobre a vida do outro, mesmo que ela fale de forma boazinha. Vou dar um exemplo. Então, a vida fica muito mais desafiadora, os relacionamentos ficam muito mais desgastantes. Até mesmo a troca com os clientes do dar e do receber em relação ao dinheiro é mais difícil a negociação, porque você aprendeu que você não pode confiar, porque alguém pode te trair, alguém pode te manipular, alguém pode te machucar. Então, a maneira como você aprendeu sobre liderança vai te manter prisioneiro ou vai te libertar das tuas próprias amarras. Agora, se você já é um líder que consegue já entender que você pode desagradar, que você pode se cuidar, que você pode se posicionar, que você pode, sim, cuidar de você e tudo aquilo que você fala que vai fazer não precisa agradar ninguém, ou muitas vezes não precisa de aprovação de alguém, você vai ser como um rio que flui muito mais rápido, porque todas as vezes que eu estou com medo, eu me sinto insegura, eu me sinto inseguro, e eu estou esperando, anota essa chave, eu estou esperando ou alguém vir se retratar comigo porque me machucou, e eu fico ali presa naquela emoção, passando, 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 ou eu estou aguardando alguém vir cá e me libertar dessa prisão, desse sentimento de incapacidade, impotência, insegurança que eu sinto. Então, independente se eu me sinto bem ou me sinto mal, as duas responsabilidades são minhas. Então, vamos supor, eu estou esperando o governo. Então, o que que eu posso fazer para não depender do governo? Eu estou esperando o meu marido. O que que eu posso fazer para que eu possa ser livre, independente se eu estou casada? Se eu estou aguardando o cliente que ainda não é o cliente dos meus sonhos, o que que eu posso fazer para liderar e ter clientes que são os clientes dos meus sonhos? Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Então, aqui tem um código muito poderoso, que te prisiona na linha do tempo, que te faz manter prisioneira do passado, que interfere na velocidade daquilo que você tanto quer e tanto deseja para a tua vida. Pode ser uma mudança no relacionamento, pode ser aumentar o valor que você ganha financeiramente hoje, pode ser querer construir o corpo dos sonhos, pode ser uma mudança na carreira, pode ser qualquer coisa. Quanto pior você se sente, pior a vida fica, até que você, não o outro, você mude a forma de como você se sente. Dai, você está dizendo então agora que eu tenho que ter sangue de barata? Não, eu estou dizendo para você que você tem como líder a obrigação de se libertar, que você a partir de agora tem a chave que abre todas as portas das correntes, das amarras, dos cadeados que te prendeu até agora. Que pode ser relacionamentos ruins, que pode ser pessoas do passado que te fizeram mal, pessoas que te traíram, pessoas que te injustiçaram, pode ser a sua história lá atrás de muitos problemas que você teve com a sua ancestralidade, seja com qualquer pessoa do teu passado, e você está aguardando, aguardando, aguardando. Por isso que na palavra de Deus diz que quando eu perdoo o outro, eu vou tirando as algemas de mim, porque o não perdoar é como se eu estivesse bebendo veneno, querendo que o outro morra. Então, todas as vezes que eu fico preso com energias, né? Que fulano não fez, ou que eu sou vítima, ou que eu estou aguardando alguém vir me salvar, ou alguém me dar alguma coisa, eu estou presa no meu passado, evitando ir para o meu futuro.
ok? Então, eu quero mudar rapidamente, com muita velocidade, a minha frequência para me crescer, prosperar, ter mais saúde, melhorar as conexões dos meus relacionamentos. Dentro desses 7 dias, eu vou trazer exercícios, tá? Para vocês começar a aprender a mudar e manipular o pensamento e o sentimento para você se autolibertar. Quer mudar alguma coisa, você vai precisar mudar a forma como você se sente. Enquanto você não mudar a forma como você se sente e se libertar, ser libertar é ser livre. Por isso que na palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se eu tenho medo de perder e eu deixo de ter o medo de perder, eu não vou perder mais. Se eu tenho medo de ficar sem dinheiro e eu deixo de ter medo de ficar sem dinheiro, eu não vou ficar sem dinheiro mais. Se eu tenho medo das pessoas, vamos supor, né? De trazer humilhação, vergonha, injustiça, ou mandar ou desmandar na minha vida, se eu tenho medo do controle de alguém sobre mim, eu vou atrair isso para minha vida. Mas se eu mesmo me liberto, falo, opa, peraí, aqui não, aqui tem presença de comando, aqui quem governa e lidera sou eu, independente se é pai, mãe ou quem quer intrometer na sua vida, você está lançando fora todo o medo. Então, você cria seu destino, você cria velocidade, porque Deus já te deu tudo aquilo que você quer e deseja, porém, tem que ter uma visão clara sobre os teus sonhos e os teus projetos. Também a gente vai ter isso daqui dentro do desafio. Enquanto você não se libertar, mudando a maneira como você sente, você não sai do lugar. O tempo passa e passa e passa. Então, anote esse código poderoso. Quando pior você se sente, pior a vida fica, até que você mude a forma de como você se sente. Novamente, anote. Quanto pior você se sente, pior a vida fica, até que você mude a forma de como você se sente. Agora, faça uma autoanálise. Você tem liderado na sua vida mais como chefe de si mesma, como líder ou como uma líder também muito espiritualizada? O que que isso quer dizer? Quando eu sou chefe, eu mais quero que o outro faça e o outro mude do que eu a mim mesmo. E quando eu lidero sobre mim, as ações, as responsabilidades são todas sobre o meu governo, eu que movimento. E quando eu fico só esperando Deus fazer por mim, eu não faço a minha parte, que Ele já disse que eu nasci para prosperar, é uma promessa. Porém, eu fico esperando Deus trazer, fazer, ou a minha hora chegar, contando com a sorte. E não faço aquilo que precisa fazer, modificando toda a minha estrutura emocional e renovando a minha mente diariamente, cuidando do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Então, quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da resistência física do espírito que habita em mim. Quando eu estou inflamado, inflamada demais, quer dizer que eu não estou governando sobre o meu corpo. Certo? Então, vamos lá, para a gente finalizar. Essa é uma chave muito poderosa. E eu gostaria até que você tirasse print agora dessa aula que você está assistindo e me marcasse lá nos stories do Instagram, para que eu possa ver que você está assistindo, né, o desafio. Entenda uma coisa: todas as coisas que você ama, porque é o sentimento que materializa, lembra que é o combustível do foguete? Todas as coisas que você ama quer você. Todas estão permitidas. Existe uma versão boa de você, existe uma versão ruim de você. Só que o seu propósito é acessar essa frequência onde estão os teus sonhos. E acessar é se permitir, é se libertar,
é se destravar de todas as algemas, correntes, pessoas, sentimentos ruins, no qual estão te prendendo. E às vezes está apenas um passo e uma palma de mão para você ir lá e tomar posse. Mas, às vezes, lá na infância, você aprendeu que você podia só ver, mas não podia tocar, e aí a tua criança está esperando os líderes dizer, vai lá, pega que é teu. Às vezes, você está se sentindo insegura ou inseguro demais para dizer, eu mereço, então, eu vou lá e tomo posse do que é meu, porque eu já fiz coisas erradas demais e tenho muita culpa dentro de mim. Ou seja, as tuas emoções é o combustível para você criar a vida que você desejar. Quanto mais eu mudar o meu autorretrato sobre mim mesma e o meu autorretrato e o autorretrato, desculpa, sobre aquilo que eu vejo no outro, mais eu mudo as minhas emoções, mais eu coloco combustível no meu foguete. E quanto mais eu coloco combustível no meu foguete, mais eu acesso a vida dos meus sonhos. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de comentar, né, na aula do dia 2 de hoje, o que você aprendeu e faça parte do nosso grupo VIP. Combinado? Então, até amanhã e eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.